Olá, famílias! Famílias do bem, famílias de Deus, famílias abençoadas, senhores, senhoras, jovens que porventura estejam nos acompanhando ou venham a assistir essa minha postagem. Nesta postagem eu quero falar sobre serviço social. Gente, pelo amor de Deus, é uma frase que eu utilizo para ver se sensibiliza de alguma forma essas pessoas, as pessoas que podem fazer alguma coisa, as pessoas que têm o poder para fazer alguma coisa e às vezes não fazem, porque Deus dá autoridade. Eu como cristão acredito, né, muito nisso. O ateu de repente não acredita. Eu acredito que Deus nos dá autoridade para atuar. E eu acredito tanto nisso que eu tenho um testemunho que eu já postei aqui, em algumas situações que eu comentei. E quando eu era jovem, eu queria ser padre, porque eu era católico, fui batizado na igreja católica desde criancinha, e frequentava a minha igreja e queria ser padre, queria ir para o seminário. E fui ser polícia militar. Meu pai foi polícia a vida inteira. E eu, como mais velho, acabei seguindo os passos do meu pai. Depois eu fui entender que Deus não precisava de mim mais no seminário. Deus não precisava de mim nas obras da igreja. Deus precisava de mim nas obras dentro da polícia militar. Depois eu entendi bem isso, né? Uns 2, 3 anos depois eu entendi bem isso. Então, foi muito legal. Então, por isso que hoje eu luto muito, eu grito muito e jamais vou deixar de gritar. Veja nessa questão social. Serviço social brasileiro falido. Serviço social paulistano falido. Sabe por quê? Porque os recursos são desviados. Porque os recursos ou são desviados de objetivos, né, ou de projetos, dos projetos, ou são desviados por corruptos mesmos, por parlamentares que terceirizam situações de prestação de serviço aí, para que o governo tenha o voto dele. E assim uma série de situações que aparecem. Os próprios governantes executivos, né? Então são recursos desviados. Às vezes, gente, eu tenho conhecimento de doações que são desviadas. Pessoas de boa fé, e até empresários de boa fé, doam. E as doações são desviadas. Por terceiros, são desviadas. E eu tenho provas de situações aí. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas que fique claro, doações que são desviadas. Morrem pessoas todos os dias nas ruas, abandonadas, largadas, sabe? Dependentes químicos, abandonados como animais. Ah, se envolveram com droga. Mas por que se envolveram com drogas? Por quê? Por quê, gente? Será que aquela mãe, quando grávida, ela olhou e falou assim: um dia meu filho vai ser um drogado? Um dia meu filho vai ser um usuário? Um dia meu filho vai ser um traficante, um ladrão, um bandido, um estuprador? Não. Por pior que seja essa mãe. Apesar que nós vimos aí pessoas que não são mães. Nunca foram, porque nunca tiveram mães. E quem são essas pessoas? Essas pessoas que jogam filhos em lixos, rios, né? Nessas situações de jogarem lixo de obras. Foram localizadas crianças nesses locais, abandonadas, em caixinhas de sapato. Mas essas não são mães, nunca foram mães, mas também nunca tiveram mães. E tudo isso são problemas sociais, que merecem estudos, avaliações. Ora as bolas! Ninguém é burro aqui!
Até eu que sou meio besta, meio limitado, enxergo as coisas. Por que vocês não enxergam as coisas? Porque vocês só enxergam o dinheiro, o lucro, as vantagens e os benefícios que vocês recebem, que não é pouco, viu? Tanto no parlamento, seja estadual, federal, municipal, quanto no executivo, nos mesmos patamares, ou nos mesmos escalões, né? Então, nesse país falta tudo. Falta tudo, tudo. Por quê? Políticos e empresários levam tudo. Levam tudo. Né? Se hoje vai morrer um pobre a mais, um pobre a menos, esses caras não estão nem aí. Não estão nem um pingo preocupados. Estão nos seus gabinetes com ar-condicionado, recebendo todas as suas vantagens e benefícios, tranquilos, com a consciência, por incrível que pareça, pasmem, com a consciência tranquila. Eles acham que estão fazendo tudo certo. Enquanto o povo está morrendo na rua todos os dias. Está morrendo nos hospitais, os corredores de hospitais estão morrendo nos pronto-socorros, por falta de atendimento, por falta de médico, por falta de especialistas, por falta de remédio. Gente, é o povo lutando pelo povo. É a Revolução Francesa. Nós precisamos botar ordem na casa. E não é questão de militarismo, não é questão de regime militar, ditadura militar, não é questão disso. É questão de moralidade. É questão de salvaguardar a integridade física das pessoas, de preservar a vida, que é o bem maior, segundo esta Constituição que não é cumprida. Então é muito triste. Mas aí vem a pergunta, que hoje eu estou fazendo em todas as minhas postagens. A PM tem culpa? Qual que é a culpa da Polícia Militar nisso tudo? Aonde que a PM tem culpa? A PM chega lá, tenta ajudar da melhor maneira possível. Sabe? Aonde que a PM tem culpa? Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar no PROERD? Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas. Eu sou um dos caras que participou do começo do projeto. Sabe de onde veio esse projeto? Esse projeto veio dos Estados Unidos. Sabe o primeiro lugar que esse projeto bateu? Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro? Os traficantes falaram assim: aqui não, PROERD, não. Aí, Capitão Geraldini, Tenente Geraldini, Capitão Geraldini, depois Coronel Geraldini, trouxe para cá. Aí desenvolveram o projeto aqui. Né? Na época tinha o Tenente Rig, novinho, sabe? O sangue queimando, querendo trabalhar, querendo desenvolver o projeto, que era o Tenente Rig na época. Hoje Coronel Rig. Sabe muito. Sabe? Viajou para os Estados Unidos, conhece muito dessa área. É um cara que merece os meus respeitos. Né? Trabalhei com ele. Eu era palestrante na época lá e ajudava a conduzir os cursos, que a gente chama de cursos multiplicadores, de instrutores do PROERD na época, que eram realizados na FATEC. Então vejam, a Polícia Militar criou um dispositivo, mas teve um cara, um jornalista uma vez, que meteu o pau na polícia, que disse que ela tinha que correr atrás de bandido, que isso não era obrigação dela, onde já se viu um policial militar, ao invés de estar na rua, estar nas ruas patrulhando, estava em sala de aula. Aí eu dei uma resposta para ele, ele pediu desculpa. Ele foi nobre. Ele foi nobre. Porque a minha resposta, eu não vou entrar no mérito da minha resposta, mas foi no Diário de São Paulo, e a minha resposta foi na medida. E ele era pertencente ao Sindicato dos Professores, da POS, sei lá. Mas ele foi nobre em reconhecer que ele errou. Ele errou. Muito bacana da parte dele na época, eu agradeci e falei, ó, muito nobre da parte do senhor.
professor também, né? Um cara culto. Expliquei para ele, eu mostrei o quadro para ele, expliquei para ele e ele entendeu. Então veja que a Polícia Militar, embora não seja a sua atividade fim, já que a Polícia Militar tem por obrigação preservar a ordem pública, né? E praticar o policiamento ostensivo preventivo, fardado, com viaturas, etc e tal, criou o PROERD para trabalhar com crianças de quarta série primária. E criou um grupo, uma equipe que eu fazia parte, de palestrantes para adolescentes e familiares de adolescentes nas escolas e empresas. Tanto que eu ministrei palestra para mais de 350 mil espectadores, graças a Deus. Tenho provas disso, documentais. E quem me conhece sabe disso. É só perguntar. Pergunte para o Coronel Rig. Trabalhei na área do litoral. Trabalhei São Carlos e região, que é a minha cidade. São Paulo, que eu corri os 4 pontos de São Paulo aqui, meu Deus do céu, Zona Leste, Sul, Norte, Sul, Leste, Oeste, escolas, gente, cada lugar que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu fui lá, adentrei a um anfiteatro e ministrei a minha palestra de prevenção às drogas. E tinham que ser trabalhos bem pensados, bem elaborados, que era para não confundir os jovens, muito menos as suas famílias. Então, a responsabilidade era muito grande da equipe. Nós éramos uma equipe. Sargento Dulce, que hoje deve ser tenente, capitão, sei lá, reformado, nunca mais vi a Dulce. Tantas pessoas bacanas, gente, que eu conheci. Samorinha, Pirão. Ai, turma boa. Esses trabalhavam. Então, a Polícia Militar criou um dispositivo para ajudar a sociedade paulistana e depois ajudou também formando instrutores para Santa Catarina, para outros estados aí. Vários, Minas Gerais, outros estados. Expandiu-se o PROERD para outros estados a partir de São Paulo. Olha que bacana. Eu me sinto muito orgulhoso disso. Sou instrutor, né, mas sempre eu sempre fui aproveitado na equipe como palestrante para adolescentes e familiares. Então vejam, gente, quantas vezes vocês ouvem falar na mídia do PROERD? Desse trabalho que a Polícia Militar desenvolve nas escolas públicas e privadas. As crianças de quarta série primária. Os palestrantes que a Polícia Militar tem por aí, nos municípios, desenvolvendo trabalhos com adolescentes. Os trabalhos de policiais militares com recuperação. Eu trabalhei 15 anos com recuperação. Desafio Jovem, procurei ajudar em São Carlos, na época do Marçal. Amor Exigente, na época do Padre Aguinaldo, em São Carlos. Estou dando os nomes, que é para vocês se sintonizarem do que eu estou falando. Aqui em São Paulo, né? Na época procurei até o DENARC. Fui lá aprender com eles também e de repente passar alguma experiência. Vários fóruns e debates. Aprimorando o trabalho. Para ajudar a sociedade paulistana nas escolas, na formação das nossas crianças e adolescentes. Por quê? Muitos princípios e valores, bons costumes, se perderam ao longo dos anos em detrimento desta Constituição Federal. Em detrimento deste Código Penal. Em detrimento das falcatruas e da corrupção deslavada e que parece que é interminável nesse país. Falta caráter, brio, ética.
honra. Falta tudo. Então, eu gostaria de encerrar essa minha postagem dizendo o seguinte. Mais uma vez, a Polícia Militar não tem culpa de estarmos com tantos ladrões no mundo parlamentar, no mundo político, no mundo executivo público. E também no mundo executivo empresarial. A Polícia Militar não tem culpa. Se as comunidades estão sofrendo, a Polícia Militar não tem culpa se não tem educação, se não tem saúde, se não tem serviço social. A Polícia Militar está tentando ajudar. Nós também temos problemas, uma minoria de problema. É um ou outro que apronta, que destoa, com ações distintas, às vezes até por falta de experiência, amadurecimento. Às vezes por falta até de uma formação um pouco mais aprofundada. Porque ele vem acabar de se aprimorar na prática, e na prática é complicado. Foi assim comigo. Eu saí da escola, eu era caipira, vim do interior para cá, para São Paulo, saí da escola assustado ainda. Molecão, meninão. Meu pai me ensinou muitas coisas, que meu pai foi polícia a vida inteira, mas mesmo assim eu saí assustado, fui trabalhar na área lá de Perdizes. Gente, eu tinha uma arma. Eu tinha uma autoridade, eu era agente da autoridade, eu tinha uma responsabilidade muito grande ali. E eu me preocupava diuturnamente com essa responsabilidade que eu carregava sobre meus ombros. E assim foram 30 anos. Né? Fora que eu trabalhei em bicos. Trabalhei mais uns 20 em bico, quer dizer, os caras falam em trabalhar em 35 anos, eu trabalhei 50. E muitos colegas meus aí trabalharam 60 anos, trabalharam 30 na PM e 30 no bico para sobreviver. Tamanho a incompetência e incapacidade desse governo do PSDB ditador de Geraldo Alckmin Maduro, José Serra Maduro, né, e o saudoso Mário Covas Maduro. Então, dessa democracia falsa, porque na verdade o que nós vivemos nos últimos 32 anos, na minha concepção, e eu tenho argumentação para debater com qualquer um, aonde quiser. A gente marca e eu vou mostrar para vocês que esse país foi deteriorado nos últimos 32 anos. Tudo aquilo que nós construímos foi de bom, porque tinha muita coisa ruim também, foi destruído. Então, o Brasil era assim, antes e depois do regime militar. E durante o regime militar teve os abusos, teve as coisas boas, enfim, teve o regime militar. Né? Que para nós, para os militares, era um estado de guerra, porque tinham guerrilheiros sendo formados, sendo preparados. O que eles queriam? Invadir o país? Tomar conta do país? Então precisava tomar providência rapidamente. Então entramos em estado de guerra naquele período do regime militar. E estado de guerra, procurem saber para vocês verem. Vê o Donald Trump. Se a coisa piorar, vocês vão ver o que vai acontecer com a Coreia do Norte. Vocês vão ver Japão, China, só países aí que hoje são fortalecidos na questão bélica. Mas eu quero terminar, porque até está acabando a bateria, de tanto que eu falei hoje, terminar dizendo o seguinte. Vou mandar um recado. Criminosos, facções criminosas. O dinheiro está com os políticos e grandes empresários e grupos empresariais. Existem os bons e os maus, mas o dinheiro está com eles. O dinheiro não está com o povão. A PM também não tem culpa, cara, se o povo está sofrendo, se as comunidades estão sofrendo. Repito, a PM não tem culpa. A PM não é culpada. Mas ela precisa combater o crime e manter a ordem pública. Conflitar com a PM, confrontar-se com a polícia, é perda de tempo. Confrontar com a polícia é perda de tempo. Conflitar com a polícia é perda de tempo. Para que isso? Armar esquema, situações para conflitar com a polícia, para registrar, para desmoralizar a polícia. Só quem tem interesse nisso
é bandido. São as facções. Só quem tem. Para desmoralizar a polícia. Só que isso é pior. É pior. Por que é pior? O povo sofre mais ainda. O povo de bem sofre mais ainda. As famílias de bem sofrem mais ainda. Traficantes. Traficantes e criminosos em geral. O povo não tem dinheiro, gente. Fica enquadrando os coitados, levando R$100, um celularzinho que o sujeito está pagando em 10 vezes. O povo não tem dinheiro, coitado. O povo já foi surrupiado pelo governo, pelos parlamentares. O povo já foi esmagado, traído, arrebentado pelos governos e parlamentares. Criminosos, facções, traficantes, o povo não tem dinheiro. E as famílias de vocês fazem parte do povo, como a minha família faz parte desse povo. Povo brasileiro. Faz parte desse país. Repito, gente. Sabe? O pobre não tem dinheiro nem para pagar o vício. Vocês viciam um pobre, ele não vai ter dinheiro para pagar o vício dele. E muitos jovens da família de vocês também serão viciados. Vocês traficantes, vocês facções criminosas, que enveredaram por esse caminho, por tudo isso que o país promoveu nos últimos 32 anos, mas o povo é vítima. O povão é vítima. Sabe? O dinheiro está em poder dos políticos, empresários e mídia. Pobre não tem grana, gente. A mídia, por exemplo, ela quer patrocinar, ela quer noticiar, ela quer ver a coisa acontecer, tragédia, seja o que for. Ela quer audiência. Quanto mais audiência, mais patrocinadores. Quanto mais patrocinadores, mais grana. O mundo empresarial está cada vez mais rico com a tecnologia que eles compram. Porque onde usavam 200 trabalhadores, hoje usam 4. Onde numa sessão de uma empresa usavam 40, hoje usam 2. Apertando botões. Então, gente, pobre não tem dinheiro, pobre está sem emprego, pobre está sem assistência nenhuma, pobre no Brasil foi traído, sabe? O povo brasileiro foi traído, foi roubado, saqueado. Então, vocês criminosos, que se dizem criminosos, de facções, traficantes, entendam isso. O povão não tem dinheiro. E a polícia, não adianta conflitar com a polícia. Não adianta querer confrontar-se com a polícia. Porque a própria polícia não tem culpa de tudo isso que está acontecendo nesse país. Podem ter certeza disso. Os poucos policiais que estão lá na Câmara Federal, certo? Estão lutando pelo povo brasileiro, inclusive por vocês, as comunidades, inclusive por familiares de vocês, traficantes e criminosos. Inclusive. Então, pensem bem nisso. Pensem. Reflitam sobre isso que eu estou dizendo. É muito sério. Pensem. O povão é vítima. E quando vocês roubam o povão, povo em geral, porque a riqueza do país está na mão de 10%. Quando vocês roubam esses 90%, vocês estão vitimando a pessoa 2 vezes. O governo já faz dessa pessoa uma vítima. Desse cidadão ou cidadã uma vítima. E vocês fizeram 2 vezes. Pela segunda vez vitimaram a pessoa. E amanhã vocês serão as vítimas. E assim eram os dias, antes e depois do regime militar.
Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Obrigado.